Um bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui pela live da Câmara Municipal. Hoje a gente cedeu o espaço aqui da Câmara. Também quero agradecer a Josi, a Thaís, que são do Polo de Empregabilidade Inclusiva. A gente já conversou há algum tempo. Elas apresentaram o programa, que eu achei fantástico, e a gente está recebendo aqui na nossa cidade e lá na Casa do Empreendedor. Então, nós abrimos esse espaço hoje aqui na Câmara para elas virem aqui apresentar para vocês aqui todo o projeto, né, Josi? Toda essa questão do meu primeiro emprego inclusivo, né, que é do governo do Estado de São Paulo. Então, quero aqui deixar o espaço aberto para elas. Espero também que vocês que estão acompanhando a live entendam também sobre o programa. Podem deixar também algumas perguntas, depois a gente passa para a Josi para ela poder responder. E ela vai hoje fazer a apresentação. Bom, então, tenham um bom dia a todos e vou passar aqui a palavra para a Josi e para a Thaís depois de fazer a apresentação. Muito obrigada, tenham um bom dia. Bom dia a todos os Capão Bonitense que fala, é isso mesmo? Ai, que honra estar podendo falar com todos vocês, né? Primeiramente, eu quero agradecer à presidente aqui da Câmara, Camila, que nos cedeu esse espaço, né, para que a gente possa estar falando um pouquinho do nosso polo de empregabilidade. Agradecer a Deus aí pela oportunidade de nos trazer lá de Itapeva aqui, para a gente poder estar passando para vocês um pouquinho desse programa tão maravilhoso que nós agora temos na nossa região. A gente está aqui também com a Thaís, que é a nossa técnica do emprego apoiado, que também vai estar falando um pouquinho com vocês, fazendo a apresentação dela, tá bom? Bom, como pode ser pessoas, né, com deficiência visual nos vendo aqui, eu gostaria de fazer uma audiodescrição aqui, tá? Eu sou uma mulher baixa, tenho 41 anos, me chamo Josi, é Josiane, mas todos me chamam de Josi para ficar mais acolhedor. E eu sou loira, sou baixinha, como eu falei, branquinha. Hoje eu estou usando um casaquinho num tom do marsala, mais ou menos. Eu sou daltônica, então eu tenho essa dificuldade, tá, gente? Me perdoe se eu errar aí, tá? Uma calça num azul, num tom mais escuro, tá? E falo que só. Então hoje vocês vão ouvir um pouquinho da Josi, eu prometo ser um pouco mais breve, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês, e aí a gente já vai falando um pouquinho do nosso trabalho. Então, pessoal, nós somos do Meu Emprego Inclusivo, e nós... Vou só avançar aqui, tá, para todo mundo conseguir visualizar. Tá dando para visualizar? Olha só. O Polo de Empregabilidade Inclusiva de Itapeva, na verdade, a gente fala de Itapeva, mas ele vai atender a todas as regiões, tá? Ao redor, né? Então, ele tem aqui as cidades de atuação, que eu gosto de estar falando para vocês entenderem aonde nós vamos atuar. Tá bom? Então, a gente tem aqui Itapeva, né, que recebeu esse programa, Capão Bonito, Itararé, Itaberá, Nova Campina, Ribeirão Branco, Buri, Taquarivaí, Guapiara, Paranapanema, Itaí e Ribeira. Então, essas são as cidades que vai estar recebendo o nosso trabalho, tá? O polo de empregabilidade inclusiva que vai estar aí trabalhando. E o que é esse polo de empregabilidade para vocês entenderem? Nós somos um programa que vai falar exatamente, diretamente com as pessoas com deficiência. Então, a gente tem aí como nosso compromisso aumentar a empregabilidade e renda das pessoas com deficiência na nossa região, tá? Esse compromisso, gente, por quê? Porque a gente tem muitas pessoas com deficiência. Eu vou passar para vocês uns dados para vocês entenderem. Aqui eu tenho de Itapeva e em específico de Capão Bonito, tá? Itapeva, nós temos 95 mil habitantes mais ou menos e hoje a gente está aí com 7 mil pessoas e mais um pouco ainda de pessoas com deficiência. E Capão Bonito, me corrija aí também, Camila, se esses dados não estiver correto, há 47 mil habitantes, é isso mesmo?
Ó, baixou um pouquinho, então, para 44 mil, né? Mas aí, dessa quantidade de habitantes, nós temos aí 4 mil pessoas com deficiência. Então, pessoal, por a gente ter aí uma quantidade expressiva de pessoas com deficiência, nós fomos agraciados com esse programa, tá? Que vem com esse objetivo de aumentar a empregabilidade e renda. Por quê? Muitas dessas pessoas recebem os auxílios, né? Que é BPC, LOAS, entre outros auxílios aí, tá? Mas e aqueles que não recebem? Aqueles que não estão recebendo, aqueles que não têm nenhum auxílio, né, governamental, seja da prefeitura, seja do estado, seja federal, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Não que a gente não vai atender quem recebe os auxílios, muito pelo contrário, porque a gente vem buscar essa autonomia das pessoas com deficiência. Mas a gente tem que refletir como seres humanos, né, como que estão vivendo essas pessoas. Se hoje a gente tem um nível alto, né, um número muito alto de pessoas desempregadas, seja Itapeva, Capão, infelizmente, é vergonhoso dizer isso, mas é a realidade, imagine quando se tem uma deficiência. As coisas ficam um pouquinho mais complicadas devido à visão das pessoas, né, para com a pessoa com deficiência, tá? Então, a gente vai mostrar aqui para vocês, nós somos já 20 polos espalhados por todo o estado. Então, Itapeva e Capão Bonito foi inaugurado em Itapeva em dezembro do ano passado e a gente está desde fevereiro, mais ou menos, em Itapeva e aqui a partir de abril, né, até o momento, né, Thaís? E aí, mas a gente já é uma realidade por todo o estado, o que nos ajuda bastante, graças a Deus, ou seja, serve como exemplo, como modelo também para nós, de ser polos aí que já estão atuando já há algum tempo e está conseguindo fazer aí a empregabilidade das pessoas com deficiência, conseguindo mostrar para a sociedade o quanto essas pessoas podem sim estar auxiliando a sociedade, tá bom? Vamos lá. E nós, sem parcerias, fica difícil a gente trabalhar, né? Então, para vocês entenderem como que é essa parceria, de onde vem essa parceria, tá? Para vocês compreenderem isso. Então, a gente tem os parceiros técnicos, o PAT, por exemplo, a gente está ali na Casa do Empreendedor, né, Thaís? E lá tem vários órgãos que trabalham lá, vários setores, né? E por que a gente fica muito coladinho com o PAT, seja aqui de Capão Bonito, seja de Itapeva? Porque o PAT é onde recebe o maior número de pessoas que estão em busca de um trabalho, de uma colocação no mercado de trabalho. E aí, quando chega lá uma pessoa com deficiência, que tem a característica da deficiência, eles ficam sabendo que hoje a gente tem um órgão que é o Polo de Empregabilidade, que vai estar aí fazendo um trabalho específico para essa pessoa. Então, na verdade, o PAT, ele acaba sendo um parceiro que vai fazer um prospecto para nós e vai encaminhar essa pessoa com deficiência. Mas a gente tem outros parceiros importantes também. O Empreenda Rápido, o Sebrae, o Centro Paula Souza, né, nessa questão de capacitação, né, de orientação, ele nos ajuda bastante. O IMESC, que é um grande parceiro também do Polo de Empregabilidade, porque ele tem os peritos, né, os médicos aí que podem auxiliar com a veracidade dos laudos, né, dos CIDs, que acompanha essa pessoa com deficiência também. E aí a gente tem os executores. Então, para vocês compreenderem como funciona, nós somos um programa que tem toda a realização do governo do estado de São Paulo sob duas pastas. Um é da pessoa com deficiência e do desenvolvimento econômico. E aí ele repassa esse valor para um dos executores, que nesse caso aqui é o ITS Brasil, que é os executores. Então, ele abre-se um processo, né, de seleção, forma-se a equipe, e aí essa equipe vem executar isso na nossa região, tá bom? Como eu já passei esses dados, só que aí a gente tem uma metodologia de trabalho. Qual que é essa metodologia? É a metodologia do meu emprego apoiado, né? Essa metodologia, ela já é uma realidade, né, fora do Brasil também. E aí a gente parte com o pressuposto que
toda pessoa com deficiência, ela tem condições, né, de contribuir com a sociedade ativamente, desde que ela tenha orientação e os apoios necessários, tá? E é esse apoio, essas orientações, que vem com o meu emprego inclusivo, né? Que a gente vem apoiar essas pessoas com deficiência nas suas inclusões, nas suas inserções dentro do mercado de trabalho, que vocês vão conhecer também. Bom, como que funciona então? O polo de empregabilidade, ele vai estar fazendo o prospecto, que é a busca ativa dessa pessoa com deficiência. Então, essa busca ativa, ela se dá de diversas formas. Seja de parcerias com as entidades, primeira coisa que a gente faz é essas parcerias com as entidades, né? Não vou citar nomes aqui, porque são várias já, que a Thaís já foi fazer visitas, eu também. A gente faz muita parceria com o Conselho Municipal aí da pessoa com deficiência, né? O Mário já nos abriu uma oportunidade também da gente explicar um pouquinho sobre o polo de empregabilidade, tá bom? E também parcerias, que aqui a gente consegue aí com a parte política, com a Câmara, como a gente conseguiu essa abertura maravilhosa, com alguns vereadores também, que já nos deram oportunidade de conhecer um pouquinho mais do nosso programa, certo? E também aquela parceria que eu falei lá no começo com o PAT, tá bom? De cada localidade. Então, primeiro é essa busca ativa, né? Saber aonde estão essas pessoas com deficiência. Muitos estão dentro das entidades. E aqueles que não estão? Aqueles que não estão nas estatísticas, nas pesquisas. É esse que a gente também precisa ir em busca, né? Aguçar o desejo dele de trabalhar, para que ele se exponha, para que ele seja um cidadão respeitado também. É para isso que a gente vem e faz essa busca, esse prospecto. Depois que a gente faz a busca, encontra essas pessoas, aí vem o trabalho das técnicas, né? Nós temos duas técnicas, a Thaís, que atua aqui em Capão, e nós temos a Manu, que atua lá em Itapeva, tá? Então, elas recebem essa pessoa com deficiência e vão fazer as entrevistas. Eu não gosto muito de usar o nome de entrevista, porque, na verdade, é um mapeamento de funcionalidades. O que é esse mapeamento, né? Quando a gente recebe uma pessoa com a sua característica de deficiência, muitas vezes os nossos olhos o limitam, simplesmente porque você bateu o olho sobre ele e está em evidência, vamos dizer assim, a sua característica da deficiência. Digamos se ele for um cadeirante. Né? A gente já começa a limitá-lo antes mesmo de falar um oi ou um bom dia. Então, essa é a diferença. Quando as técnicas recebem, ela está recebendo um indivíduo, uma pessoa, um ser humano. Ela não está em busca de olhar somente para a sua deficiência, que não nada mais é do que uma característica. É assim que a gente tem que respeitar. Gente, deficiência é uma característica. Assim como a Camila usa óculos, assim como eu sou loira, quero ser loira, não sou loira, sou uma loira falsa, mas eu vou dizer que eu sou loira sim. Então, é uma característica nossa. E se a gente tem esse respeito, por que as pessoas com deficiência, devido à sua característica, têm que ser tratadas de outra forma? Tá? Então, esse mapeamento é super importante, esse trabalho das técnicas é muito importante. É um questionário longo. Por quê? Para deixar essa pessoa o mais à vontade possível e ela, sim, dentro desse questionário, dizer o que ela quer fazer, quais são os seus desejos, o que ela almeja para o seu futuro. Será que essa pessoa tem disponibilidade de trabalhar o dia todo? Será que essa pessoa pode ou não pode carregar peso? Não é porque ela tem uma determinada característica de deficiência que a gente já vai dizer para ela que ela não pode fazer alguma coisa. Nós somos seres humanos, nós podemos o que nós quisermos. Basta a gente se propor a fazer. Não é mesmo? Então, esse mapeamento é super importante. Depois que é feito todo esse mapeamento, esse questionário longo, as meninas vão fazer esse perfilamento, ou seja, elas vão elaborar um currículo específico. Mas é bom a gente falar também, para você, pessoa com deficiência que está em casa, não se preocupe. Essas informações que você vai passar mais detalhado para nós, é sigilosa dentro do nosso programa. Não vai ser passado para outras pessoas. Só vai no seu currículo o seu objetivo profissional e sua experiência ou não.
não é mesmo? Porque muitos não têm experiência, mas têm a oportunidade de aprender, tá bom? Depois disso, que elas fazem esse currículo, você se torna o nosso atendido, o atendido do polo de empregabilidade. E aí a gente começa a trabalhar também as qualificações. São capacitações dentro mesmo da nossa plataforma, depois de um certo período, né? Não é de imediato que essas capacitações acontecem, mas ele vai passar por essas capacitações. Por que é importante a gente ter a mentalidade aberta, né? Para fazer cursos, para buscar conhecimento? Porque isso vai agregar muito no currículo. E muitas dessas pessoas com deficiência, infelizmente, não tiveram oportunidade muitas vezes de poder terminar o seu ensino médio. Então a gente vem dar orientações sobre cursos, sobre capacitação, para ficar aquele currículo mais assim, como que fala? Me fugiu a memória agora. Mais atrativo, digamos assim, né? Então é interessante isso para o RH também. Bom, depois que a gente faz, ele já é um atendido, né? A gente já orientou ele em algumas coisas nas capacitações, a gente vai correr atrás da inclusão, que é esse o objetivo do programa. E aí vem a minha parte, a minha função, que é ir atrás das empresas, tá bom? Aqui a gente colocou o emprego apoiado como o 6º item aí, mas na verdade esse emprego apoiado ele já aconteceu lá no começo, quando a gente foi buscar, né, prospectar essa pessoa. Então a gente já está dando esse apoio desde o começo, tá bom? E aí a gente vem os atendimentos para a empresa. Esse eu gosto de resumir esse slide simples assim. Não existe sensibilização se não tiver conscientização. Eu falo assim, Camila, é muito fácil. Sim. Exatamente, vamos falar sobre isso. Olha, agradeça aí essa pessoa. Bem colocado. Ô, Luciano, um abraço, querido. Grande apoiador nosso também. A gente vai falar sobre isso sim, tá? Então, eu falo assim, Camila, sensibilizar é muito fácil. Desde que um coração estiver pulsando no nosso peito, a gente fica sensível de alguma maneira, né? Com as situações. Agora, conscientizar, gente, é abrir a nossa cabeça mesmo, né? É estar disposto a entender a dor do outro, né? E se colocar no lugar do outro. É isso que é conscientização. Infelizmente, nós temos muito RHs, gestores e diretores de grandes grupos que não têm essa conscientização. Muitos me recebem e falam assim, Josi, eu quero muito fazer a inclusão. Nós somos uma empresa que busca pela inclusão de todos. Mas e aí? O que ela faz de fato? Aí a gente fornece os mapeamentos. Quando eu vou conversar, apresentar o programa para esses RHs, esses gestores, eu já fico de olho, porque eu já vou fazendo o mapeamento. Aí eu penso assim comigo, tá, será que tem acessibilidade para essas pessoas? Aí eu acho gozado também, Camila, que todo mundo acha que só existe cadeirante, né? Não existe outra deficiência. É incrível isso. Isso é a realidade de Itapeva, não sei agora de Capão. Mas acho que só existe cadeirante no mundo. Não é só cadeirante, né, não são só pessoas com deficiência que utilizam cadeira de rodas. Tem outras deficiências que a gente precisa ter esse olhar acolhedor. Então, a gente vai ensinar esse RH qual é a maneira acolhedora que ele vai ter desde o seu início, que é quando ele abre as suas vagas. Gente, se eu tenho um determinado setor, eu não vou divulgar, eu vou disponibilizar essa vaga também para a pessoa com deficiência. Por que ela não pode fazer determinadas funções? Será que eu perguntei isso para ela? Será que eu dei oportunidade de receber essa pessoa e perguntar se ela pode, se ela não pode, se ela está disposta a fazer? É isso que a gente tem que mudar dentro dos corporativos. A gente precisa abrir oportunidades iguais para todas as pessoas. Todas as pessoas, receber essas pessoas e olhar ela no que ela pode agregar para a sua empresa e não mais limitá-la só por aquilo que os seus olhos capacitistas, né, estão vendo. Parar com aquele capacitismo camuflado que muitas vezes é o quê? É você olhar para a pessoa e falar assim, meu Deus, eu tenho uma vaga, né, que vai ser lá no meu estoque.
como que essa pessoa deficiente visual vai estar se virando no meu estoque? Tá, mas você perguntou para ele antes? Porque se ele estiver familiarizado dentro da sua deficiência, aceitando essa deficiência, ele vai poder sim exercer. Mas aí você tem que dar o apoio. Aí chega um momento, Camila, que eles falam assim para mim, mas a gente não tem tempo para dar esse apoio. Então, resolvemos o seu problema, o polo de empregabilidade, ele vem dar esse apoio. Nós vamos observar a função, nós vamos ver aonde que a gente pode estar colocando essas pessoas, respeitando a sua autonomia e a sua segurança, tá bom? Mas isso conversando com eles e não só imaginando o que ele pode e o que ele não pode fazer. E isso vale, gente, não só para a pessoa com deficiência, mas vale para qualquer outras coisas, outras funções, tá bom? Não é porque é uma mulher que ela não pode fazer determinadas funções. Claro que ela pode. Verifique, dê oportunidade. Se ela não conseguir de início, é porque ela precisa de apoio. Mesma coisa o homem. Quem diz que um homem não pode liderar uma cozinha muito bem? Claro que pode. Dá um tempinho para ele se familiarizar com as panelas e com um tempero bom, né? Que ele pode. Hoje a maioria dos chefes aí, infelizmente, é só homem, né? Que bom se tivesse mais mulheres aí. Mas é os homens que estão liderando as cozinhas dos restaurantes, gente. Não sei se vocês sabem disso. Então a gente tem que dar oportunidades por igual para todas as pessoas, tá bom? Fazer valer o que está na Constituição, que todos, né, somos iguais perante a lei e perante ao nosso Deus também, tá bom? Então, depois que a gente consegue contornar todas as objeções impostas pelos RHs, pelos empreendedores, gestores, a gente consegue a nossa tão sonhada vaga. Gente, inclusão, é fácil falar sobre ela. Difícil é fazer acontecer. Inclusão, gente, não é só mandar o convite, chamar para a festa. É chamar ele para dançar com você. Isso é inclusão. Eu vejo muita empresa falando de inclusão. Nossa, nós somos super preocupados com a inclusão. Mas ela não acontece de fato, porque ela não dá oportunidade. Ela não dá oportunidade de acolher essas pessoas. E por incrível que pareça, Camila, o mais difícil não é conseguir o trabalho para essas pessoas com deficiência. O mais difícil é fazer com que elas permaneçam no corporativo e elas cresçam lá dentro. Hoje a gente tem pesquisas que provam que a pessoa com deficiência é mais empenhada, certo? É mais dedicada. E normalmente, quando ela entra numa empresa que realmente acolhe, ela fica por muito tempo, ou seja, a rotatividade é muito menor. Por quê, gente? Ah, mas por que ela é diferente da gente? Porque ela tem que matar todos os dias um leão. Porque ela tem que mostrar todos os dias o quanto ela é competente. Desde o momento que ela põe o pezinho fora da sua cama, ela tem que provar para Deus e o mundo. Para Deus não, só para a sociedade aí, capacitista, o quanto ela é responsável, o quanto ela é capaz. Não é porque ela é uma pessoa com deficiência que ela é ineficiente. Tá? Limitada, eu gosto muito de falar isso, limitada é a nossa mente e não a pessoa com deficiência. Tá bom? Bom, depois, pessoal, que a gente consegue essa conscientização dessas empresas, né? A gente fornece aí o termo de adesão. O que é esse termo de adesão? É onde vai pôr em prática, né, em cláusulas, tudo isso que eu estou falando com vocês e mais um pouco. Né? E também deixa muito claro para essas empresas, para esses RHs, que não vai existir contrapartida. Tá bom? Muitos RHs, eles falam o seguinte: Josi, tudo isso é lindo, maravilhoso, mas o que eu ganho quando eu contrato uma pessoa com deficiência? Né? Eu recebo muito isso, essa pergunta. Aí a gente respira, né? Enfim, e aí a gente responde. Você vai ganhar o mesmo que você ganhou quando você contratou uma pessoa que não tinha deficiência. Gente, eu não estou pedindo cabide. Eu não estou pedindo que você vai ter um bebelô que você vai colocar na sua empresa só para fazer de conta ou se livrar da lei de cota. Tá? A gente está pedindo que você dê uma oportunidade de receber um novo colaborador. E se esse colaborador ele vai agregar sim na sua empresa, certo? Como qualquer outra pessoa. E ele colaborando, ele trabalhando aí, prestando o seu serviço, ele vai receber o valor X determinado pelo seu RH de acordo com o trabalho prestado. Então eu não peço favor.
o que essa pessoa vai ganhar? O mesmo que a outra pessoa sem deficiência ganha fazendo a mesma função. Então, é isso. Conscientização, gente, não pode haver contrapartida. Ah, Josi, mas então a gente não vai ganhar uma isenção no imposto? Não. Josi, a gente vai ganhar o selo? Não. Vocês vão ganhar um colaborador. E colaborador para trabalhar. Ele vai agregar. Você vai tratá-lo como você trataria uma outra pessoa sem deficiência, porém respeitando a sua característica, tá? Isso é conscientização. Então, esse termo de adesão é para isso, tá, gente? É para não ter contrapartida de nenhum lado, tá? O polo de empregabilidade não ganha R$1 a mais por inclusões feitas, tá bom? Nós, né, a equipe técnica, ganha o seu X valor mensal pelo processo seletivo que nós participamos. Mas a gente ganha uma satisfação no nosso coração de saber das inclusões que já fizemos e de saber o quanto a gente mudou, de alguma forma, a vida dessas pessoas com deficiência. E aí, só para vocês saberem, né? Deficiência, ela não é uma doença, tá? Ela não é um problema, ela não é um sofrimento, ela não precisa de remédio, na maioria das vezes, né? Ela não é um karma, ela não é uma superação. Ela não é um heroísmo, ela não é um rótulo. Deficiência é característica, é condição genética, congênita ou adquirida. Tá certo? É assim que a gente tem que ver, tá? Observar que é apenas uma característica. Ela não o define como ser humano, certo? Ela não o define como pessoa. É uma característica, assim como eu que falo um monte, assim como você que está nos ouvindo agora, ou aquele que está recebendo as libras aí para nos compreender, certo? É uma característica. Então, eu faço aqui um pedido para vocês do seguinte: você, pessoa com deficiência, né, Capão Bonitense, ou que está ao redor de Capão, você que está em casa agora, por favor, que tem esse desejo de trabalhar, procure pela Casa do Empreendedor. Lá vocês vão ter a Thaís, né? Tem 2 dias na semana que a Thaís atua lá, né, Thaís? E aí você vai procurar por ela e ela vai te orientar, né? Vai fazer o seu cadastro, vai verificar o seu laudo, tudo isso, tá bom? Para te ajudar. E você, RH, você empreendedor, pequeno, médio e grande empreendedor aqui de Capão Bonito, abra oportunidades de conhecer este programa. Ele é totalmente gratuito para a pessoa com deficiência e para você, empresário, né? Então, por favor, entre em contato com a gente, tá bom? Para que a gente possa expor melhor este programa, como funciona, te dar mais riqueza de detalhes, tá bom? Para que a gente possa juntos fortalecer uma parceria e com isso atingir o maior número de pessoas com deficiência, que são pessoas muito talentosas, pessoas que merecem todo o nosso respeito. E é através de vocês que a gente vai conseguir fazer essas inclusões, fortalecer e consolidar este programa, não só em Itapeva, mas também em Capão Bonito e toda essa região. E quem sabe alcançar ainda mais outras regiões, ainda mais outras pessoas com deficiência. Nós temos aqui uma foto que é da nossa equipe, tá bom? Então a gente tem a nossa, eu estou mostrando um slide para quem não pode nos ver. É um slide que tem aí 3, 4, 5, 6 pessoas, certo? E aí a primeira, da direita para a esquerda, que está usando uma camiseta escura, uma camiseta preta, é a Ana, né, que é a nossa técnica coordenadora, a Ana Lúcia. Aí seguindo, nós temos de blusa branca e um casaquinho bege, nós temos a Manu, que é a nossa técnica do emprego apoiado, que está lá em Itapeva, hoje ela não pôde estar aqui conosco. Seguindo, nós temos eu, a Josi, de blusa que eu acho que deve ser um bordô, que é a técnica de sensibilização. Seguindo, nós temos de camiseta preta, a Thaís, que é a nossa técnica do emprego apoiado, que nos dá todo o apoio aqui em Capão Bonito. Temos o nosso técnico de comunicação, que é o Jefferson, que fica lá em São Paulo, assim como a Ana, que é a técnica de coordenação, que fica lá no ITS, em São Paulo. E temos o apoio, né, que ali na foto é da Gisele, que é o apoio do ITS, que foi a que nos deu aí os treinamentos de início e o pontapé inicial.
Então, essa é a nossa equipe, gente, bem composta, bem empenhada em ajudar. São 7.000 pessoas com deficiência em Itapeva e 4.000 pessoas com deficiência em Capão Bonito. Fizemos inclusões? Sim, graças a Deus é o trabalho dessa equipe. Mas a gente ainda tem muitas pessoas para empregar. E seja você, então, empreendedor, a procurar o nosso polo e abrir essa oportunidade para que você entre numa lista de parceiros e principalmente de pessoas empenhadas em fazer um futuro melhor, um futuro mais inclusivo. Tá bom? Eu vou passar para a Thaís, só para ela falar um pouquinho o endereço, né, da Casa do Empreendedor, tá bom? E falar os dias também que ela está aqui para receber você, pessoa com deficiência, no nosso polo. Muito obrigada, que Deus abençoe. Agradeço a casa mais uma vez e a Camila por essa grande abertura. Thaís, por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu vou fazer minha descrição, né? Eu sou uma pessoa baixa, eu tenho um cabelo comprido preto, tenho a cor de pele branca. Eu tô com uma calça preta, com uma sapatilha azul escura, uma camiseta branca com algumas manchas azuis e o óculos. Bom, eu sou a técnica no emprego apoiado, que nem a Josi falou, né? Eu trabalho aqui em Capão de segunda-feira e quinta-feira, das 8h30 às 4h. A Casa do Empreendedor fica na Avenida Governador Lucas Nogueira Garcês, 134, no Jardim Cruzeiro. É bem em frente ao Bradesco. Quem tem o interesse de conhecer mais esse programa, vocês podem estar comparecendo lá na Casa do Empreendedor, que eu explico melhor. Vocês também podem estar entrando em contato pelo WhatsApp, que é 997013103. Vocês podem estar marcando a visita ou para tirar dúvidas. E eu fico à disposição. Obrigada, Thaís. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, dessa equipe que nos recebeu aqui na Câmara e de você que está em casa. Que Deus abençoe a todos vocês. Oi, gente, eu esqueci de uma coisa. Tem um vídeo aí para o pessoal de casa, tá bom? Para conhecer rapidamente o nosso trabalho. Mas como a gente só vai fazer, como a Thaís falou, né? Fazer essa observação. É um vídeo rápido, mas que vocês podem ir até a Casa do Empreendedor para conhecer um pouquinho mais da Thaís. E a Thaís conheceu vocês e explicar um pouquinho mais. Muito obrigada. Meu Emprego, Trabalho Inclusivo é um programa do Governo de São Paulo que tem como objetivo promover a inclusão e permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que aproxima as ações de busca de candidatos, compatibilização de vagas, identificação de oportunidades, qualificação profissional, inclusão, permanência e desenvolvimento. Um programa que beneficia candidatos e empresas. Apoio total ao empregador, oferecendo mapeamento de vagas, encaminhamento de candidatos, palestras de sensibilização, oferta de apoio no processo de empregabilidade da pessoa com deficiência. Conheça as 6 principais ações do programa: busca de candidatos, entrevista profissional, elaboração de laudo médico, qualificação técnica e empreendedora, inclusão profissional e monitoramento. São mais de 17.000 vagas em 40 cursos de qualificação profissional para todo o estado de São Paulo. Conheça mais sobre o programa acessando www.trabalhoinclusivo.sp.gov.br. Meu Emprego, Trabalho Inclusivo, um programa do Governo de São Paulo.